Bonsoir à tous. De nouveau, nous sommes ici pour continuer avec notre cours de français. Maintenant, nous allons parler des adjectifs possessifs. La semaine dernière, nous avons vu les adjectifs partitifs. Maintenant, nous allons essayer de vous expliquer le rôle des adjectifs possessifs. En français, pour moi, il est impossible de maîtriser le français sans savoir maîtriser les adjectifs possessifs. Vraiment, c'est urgent et c'est nécessaire même. Maintenant, avant de commencer, on va tenter d'expliquer, on va tenter de voir d'abord les adjectifs possessifs en français. Quels sont les adjectifs possessifs en français? Depois a gente vai explicar o que são tudo isso. Primeiro, tem adjetivo possessivo masculino singular, tem adjetivo possessivo feminino singular e tem adjetivo possessivo féminin pluriel ou masculin pluriel. Tá bom? Primeiro, a gente tem que saber mon é um adjectif possessif masculin singulier. Ton, adjectif possessif masculin singulier, d'accord? Son, adjectif possessif masculin singulier. Mas depois a gente vai explicar por que é mon, por que é ton, por que é son e por que aqui tem G, tu, as, ela, ela, tá? E pro feminino, você vai ter esse ma, ta, sa. C'est o mesmo mon, só no feminino o mon vira ma. Tom feminino vira ta, tá? Simplesinho, som no feminino vira sa. No plural, quando você tem várias, então o mon, ma vai virar me, certo? Mon, ma vai virar me, porque o me, ele cabe para os dois. Ele vai para o masculino plural e masculino e feminino plural também usa. E para o tom, tá, você vai ter te, tá bom? E para o som, sa, você vai ter se. Certinho. Dá para entender, gente? Agora, vamos voltar para estudar de verdade e os adjetivos possessivos. Se a gente quer começar assim, como usar os adjetivos possessivos? E os adjetivos possessivos, por que eles estão aí? Estão aqui para indicar uma apartenência. Tipo, para indicar aqui é isso. Para quem é isso? Para mim? Para ele? Para ela? É só uma apartenência ou uma relação entre duas pessoas. Por exemplo, ele indica uma apartenência, alguma coisa que appartene a você, ou a eu, ou a ela. Então, ele indica isso. Por exemplo, ma voiture. Essa é uma apartenência, porque se é ma voiture, eu indico é ma voiture. Mas poderia ser sua, seu carro. Eu ia falar ta voiture. D'accord? Maintenant, ele pode mostrar também, indicar uma relação entre duas pessoas. Por exemplo, c'est mon frère. O mon, que significa meu irmão. Mon frère, meu irmão. C'est son frère, seu irmão. C'est ton frère, teu irmão. Entendeu? Essa mostra, a gente já viu duas coisas que adjetivo possessivo pode tocar, dois papéis. Já. Como usa? Ele sempre está antes do nome. Qualquer nome, ele sempre está antes do nome. Ele acordar também com o nome. Por exemplo, sur la photo, il y a ma mère, mon frère, mes sœurs et mon chien Bob.
O que quer dizer aqui? Em cima dessa foto tem minha mãe, ma mère. Relação entre duas pessoas, ma mère, mon frère. Relação entre duas pessoas, mes sœurs. Agora eu mudo. Porque ele tá aqui na frente do sœur. Sœur, agora eu tô falando de várias irmãos. Então, sœur, que é irmão, mes sœurs, ele acorda com me, porque o me tá no plural, significa que eu tenho mais que uma irmã. Então, irmã, então eu vou falar mes sœurs. Então, sœur vai ter esse no final. Talvez a gente vai ter uma aula sobre o plural, tá? Mon chien Bob, mon chien, chien é singular, então não vai ter se fosse dois cachorros, seria mes chien e chien ia ter S. Bem simplesinho assim, gente. Vamos continuar? Por exemplo, aqui eles falam atenção. Il change aussi selon le possesseur. Então, pensar adjetivo possessivo mesmo, você tem que pensar o verbo ter, que eu tenho, que ele pode ter, que ele tem. Entendeu? Que nós temos, que vós teis, que eles têm. Então, pensa sempre. Adjetivo possessivo vai com o verbo ter, porque é a partir disso que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Lá, por exemplo, ele pode trocar de possessão. C'est le frère de Cathy. C'est le frère de Cathy. Non, son frère est beaucoup plus jeune. Son frère, c'est le frère de Cathy. Lá, eu tô falando de adjetivo possessivo. C'est le frère de Cathy. Não, c'est não tem aqui, tá? Non, son frère est beaucoup plus jeune. Aqui, son já é adjetivo possessivo, tá? Portanto, tem uma relação entre duas pessoas aqui, mas não tem adjetivo possessivo. Alors, c'est le frère de Christiane et de Paul. Não tem, tá? Fato que tem uma relação entre duas pessoas. O francês é muito elástico, dá para falar francês de outras maneiras, tá? Leur frère n'est pas là, il est en voyage. Cette voiture verte, elle est à vous, monsieur. Donc, ela tá falando de o carro é a esse senhor, mas não apresenta aqui o adjetivo possessivo, tá? C'est notre voiture, notre, sim, é adjetivo possessivo. Agora vamos ver os adjetivos possessivos. Quando tem adjetivo possessivo numa frase, tem adjetivo possessivo numa frase quando tem uma possessão, que eu tenho, que ele tem, tá? Por exemplo, aqui, le verbe avoir, que é G, não é je. O G, lembra, o je é o pronome pessoal eu. Esse G é indicativo présent du verbe avoir, que é G, que eu tenho, que tu tens, ele tem, tá bom? Aqui é G. Por exemplo, un pantalon, c'est mon pantalon. Quando você quer falar que eu tenho uma pantalon que é calça, c'est mon pantalon, que é mostrar. Quando você fala c'est mon pantalon, significa que essa eu tenho uma pantalon. C'est mon pantalon, o mon, primeiro adjetivo possessivo em francês, que é mon. C'est ton pantalon, significa é tua, sua, tá? Que significa tu as, que tu as un pantalon. Então eu vou falar, por exemplo, a pessoa pode te perguntar assim, tu as un pantalon? Oui, c'est mon pantalon, por exemplo. Entendeu? Il a, ela. C'est son pantalon, c'est son chemise, c'est sa chemise, etc. Mas aqui a gente está falando de masculino. Mas no feminino, você vai trocar todo o mon por ma, tá? Mon por ma. Chemise é feminino. Eu não posso falar mon chemise, eu vou falar ma chemise. Mas eu posso falar mon écharpe porque écharpe é masculino. Ta chemise é tua, é sua.
ton écharpe. Posso falar no masculino, porque é masculino. Sa chemise. Sa chemise é feminino, então tô falando de camisa dela, tá? Son écharpe, écharpe dela. Agora, quando você tem várias. Agora, c'est mes pulls, por exemplo. Mes chaussures. Mes chaussures. Ce sont mes chaussures. Ce sont mes chaussures. Por exemplo, aqui você pode falar c'est mon pantalon, mas quando é plural, você pode dizer também no feminino singular c'est ma chemise, c'est mon écharpe, mas no plural você vai falar que ce sont, porque eu já saí de singular, tá? Ce sont mes chemises, ce sont mes pantalons, ce sont mes chaussures, pode ser masculino, pode ser feminino. Agora para falar de teus, seus, então ce sont tes chaussures, ce sont tes chemises, ce sont tes pantalons. Agora para falar de seu, então ce sont ses chemises, ce sont ses pantalons, ce sont ses pilules, qualquer outra coisa. Lembra, se o nome no feminino começa com o nome, começar com vogal, um H que a gente sempre dá esses exemplos, por exemplo, une amie, une école, une histoire, então é matassa, onde que mesmo que o nome é feminino, do fato que começa com um vogal, o NHMS, você vai ter que usar os masculinos, que são mon, ton, son, por exemplo. C'est mon école. École é um nome feminino, porque é une école. Mas, quando você quer usar um adjetivo possessivo, você vai ter que usar mon école, porque para não fazer o encontro dos dois vogais. Lembra disso, é muito importante. Ami, por exemplo, ami é feminino, ami com e é feminino. Deveria usar ma ami, mas eu tenho que usar mon, porque para evitar encontro dos dois vogais. Quando também é H, aspirer, tem que usar o masculino, que é um desses, que é mon, ton, son, tá? Por exemplo, son histoire, mon histoire, portanto, histoire é um nome feminino. Tá, vamos continuar. Lembra que adjetivo possessivo tá indo com o verbo être, que é o verbo ter. A gente já pegou a parte singular, que é eu tenho, você tem, ele tem, tá? Agora, nós temos. C'est notre pantalon. Para dizer é nosso pantalão, nosso calça. É nosso carro. É nosso, para falar de um grupo, sabe? Então, c'est notre pantalon. C'est notre chemise. C'est notre ami. C'est notre écharpe, etc. Para falar de vous, que é vós, que é vocês, você vai ter que usar o votre. Alors, c'est votre pantalon, c'est votre chemise, c'est votre voiture, c'est votre écharpe. E você usar notre pour nous et votre pour vous. E para falar de il no plural, você vai falar de leur. Par exemple, c'est leur pantalon, leur chemise. Esse leur significa que eu vou entender que está falando de muitas pessoas, esses calças para muitas pessoas. Leur chemise. Para quem essas camisas? C'est leur chemise. Tá bom? Aqui tá no singular. Quando você vai no plural, tem várias, você vai ter que falar ce sont, nos. Agora, o notre vai virar no, certo? O notre vai virar no. Ce sont nos chaussures. Votre vai virar vos. Ce sont vos chaussures. E leur vai virar o leur também, só vai ser com S. Ce sont leurs pilules, ce sont leurs chaussures, ce sont leurs voitures. Entendeu? Muito simplesinho. Lembra, adjetivo possessivo é mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses.
Aqui, depois, notre, votre, leur. Notre, votre, leur. Et puis, nos, vos, leur. Nos, vos, leur. Simplesinho assim, tem que... Você pode fazer uma música com isso. Bom, vamos ver. Les enfants, rangez vos jouets et vite. Les enfants, rangez vos jouets et vite. Rangez vos jouets. Vos jouets. Significa aqui seus, que é vos. Ele tá falando de seus agora, entendeu? Seus. Arruma. Tes amis ont l'air furieux. Pourquoi? Tes amis ont l'air furieux. Te, lembra, lá de cima, que é tes amis. Tes amis ont l'air furieux. Pourquoi? C'est normal. Ce matin, on a volé tout leur bagage dans leur voiture. Leur bagage. Aqui eu tô falando bagage. Bagage, que é bagagem deles. Dans leur voiture. Voiture de leur voiture. D'algum. Dos outros. Entendeu? Aqui tem leur no singular. Tem leur também no plural. Tá? Esse leur usa mais quando você tem várias coisas que tem a ver mais com coisas, entendeu? Por exemplo, aqui leur bagage. Voiture é une chose aussi, mas pode ser carro, tá? Pode ser carro, porque o grupo tava num carro, então leur voiture eu não quero precisar que o carro de quem. Então é leur voiture porque os três estavam lá, bom, seus carros, né? Entendeu? Seu carro. Bom, tá. Que outra coisa? Lembra da ligação. Quando você tem um vogal com som, você faz ligação, que chama mon ami. Você não vai falar mon ami, é mon ami. Mes enfants, tá? Tes études, ton adresse, son école, ses amis, leurs idées, certo? Nos amis. E não confunde, é isso que eu acabei de falar, não confunde leur com leur. Se são dois adjetivos possessivos, certo? Mas não confunde, como eles falam aqui. Você conhecer leurs enfants? Tu connais leurs enfants? Je connais leur fille, mais pas leur fils. Significa que ele tem um enfant, no sentido enfant, que a pessoa tem enfant que pode ser filho, filha, que pode ser menino ou menina. Então, leurs enfants vai abranger as crianças. Pode ser menino ou menina. Mas quando você especificar melhor, je connais leur fille. Eu conheço seu filho, mas não suas filhas. Suas meninas, por exemplo. Desculpa. Significa que o leur com S, ele abrange tudo. Agora, o leur sem S, ele abrange uma parte do conjunto. Entendeu? Bem simples. Dá para entender, gente. Par exemple, tu as écrit à tes cousins. Oui, je viens de leur écrire. Tes cousins. Especificamente, tes cousins. Tes cousins, então, cousin, dentro do cousin não tem outros cousins, né? Vou falar, então, je viens de leur écrire. Então, leur significa tes cousins, tá? O que a gente tem que aprender para não deixar o vídeo mais longo, vamos só ver une remarque maintenant. On dit pour les parties du corps, par exemple la tête, que é a cabeça, les yeux, que são os olhos, cheveux, que são cabelos, e mains, que são mãos, on n'emploie pas l'adjectif possessif, mais l'article. Tipo, você quer dizer e você quer falar das partes do seu corpo, você não pode usar adjetivo possessivo para dizer minha mão, por exemplo. E, par exemplo, j'ai mal au bois et non j'ai mal à mon bras. Par exemplo, j'ai mal au bras, não
Você não vai falar j'ai mal à mon bras, j'ai mal au bras, pardon. Elle a les cheveux longs. Et non, elle a ses cheveux longs. Non. Et elle a les cheveux longs. Et non, elle a ses cheveux longs. Oui, os cabelos são dela já. Você não pode precisar dizer que, por exemplo, j'ai mal à mon bras. Mas mon bras já é meu. Não pode ser o braço de alguma outra pessoa, entendeu? É por isso que não pode falar c'est mon bras, porque é seu já, entendeu? Para evitar pleonasmo. Bom, gente, a gente para por aí. Na próxima aula, vocês estão vendo, a gente vai ver artigos indefinidos, muito importante ainda para a gente poder ficar mais top no francês. Beleza? Até lá.